Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, e no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para vocês como criar uma tela perfeita para você que desenvolve sites, tá? Atualmente eu gosto de desenvolver as minhas telas, principalmente o wireframe, aqui com o Figma, tá? Se você não conhece o Figma, ele é uma plataforma aqui de design online, tá? Você consegue desenvolver vários materiais, mas o foco dele mesmo é layouts para sites e aplicativos, tá? Então, vamos lá. Eu desenvolvo aqui a tela e depois eu levo lá para o Elementor, para o WordPress, para a gente poder desenvolver o site. Mas tem muita dúvida sobre qual tela criar, tá? Quais as configurações, o jeito de fazer, e eu vou falar aqui o jeito que eu faço, tá? Então primeiro a gente tem que abrir aqui essa ferramenta, que é a do Frame. Então a gente pode clicar aqui na tela, ele já vai trazer aqui um quadradinho de 100 pixels de largura por 100 de altura. Então a gente vai colocar aqui primeiramente 1920 por 1080, tá? Então essa é a tela que geralmente eu trabalho para desenvolver os sites para os meus clientes. Tá? Por que trabalhar com uma tela de 1920 de largura? Tá? Primeiro, que 1920 por 1080 ele tem um ratio de 16:9, que é geralmente todo tipo de vídeo, tela, televisão, celular, computador, geralmente sempre vai trabalhar com essa dimensão de 16:9, tá? E 1920 ele te abrange muitas telas, né? A tela geralmente comum, que é 1336, e geralmente de Mac 1440 e assim por diante, tá? Então você tem aqui um grande espaço de tela para você trabalhar, mas você não vai trabalhar o seu conteúdo em toda essa tela, tá? Você vai trabalhar aqui geralmente até no máximo 1440, que é uma medida que eu gosto de trabalhar, tá? Então aqui na minha tela, primeiro eu vou nomear aqui, por exemplo, para Home, né? Geralmente eu vou fazer o layout do cliente, tem mais de uma página, e aí eu coloco aqui como Home. Agora eu preciso definir as minhas margens e o meu container. Então como que eu faço isso? Com a tecla R do teclado, ou selecionando aqui o retângulo, eu vou colocar aqui também um quadradinho e vou colocar aqui 1216. Vou centralizar. E aqui agora é o espaço do meu container, tá? 1216. Então eu vou colocar aqui e vou colocar aqui. Agora eu preciso colocar uma linha aqui no meio, já coloquei aqui o meu limite de conteúdo, então todo texto e imagem importante ele vai ficar aqui dentro. Somente as imagens que não tem tanta importância ou de background, elas podem passar dessa faixa aqui, tá? Agora se for de alta importância, a informação que você quer, ela tem que estar aqui dentro aqui desse quadrado, tá? Agora aqui, rapidinho, um atalho, eu posso colocar aqui a barra 2, que é para dividir por 2, e ele já divide para mim e fica 608. Então eu vou colocar aqui a minha régua, tá? Se você quiser trabalhar com grades, aqui no Figma também é bem bacana, você consegue trabalhar com grades também, tá? Só você clicar aqui, ó, Layout Grid, e aí você consegue aqui, ó, utilizar as colunas, tá? E você pode definir aqui as suas colunas e tudo mais. Eu geralmente prefiro não trabalhar, as réguas já me facilita bastante, tá? Então aqui agora eu tenho uma coluna, que é aqui dentro, e eu tenho aqui uma outra coluna aqui, ó, que geralmente os layouts são divididos em duas colunas, você pode dividir em 3 também, se você quiser, 4, 5, assim por diante, mas o padrão é geralmente dividir em duas colunas, tá? Principalmente se você for fazer uma seção de Hero, que é a principal, então você vai ter aqui, ó, um texto, por exemplo, tá? Um texto, aí você vai ter aqui um botão, vamos colocar aqui como se fosse um botão, pronto. E aqui você vai ter uma imagem de destaque, tá? Então geralmente vai ser assim o seu layout, geralmente a gente divide em 2, tá? Ou se não for desse lado aqui, você pode colocar do outro lado também, tá? Então você tem essa distinção aqui de layout, tá? Mas aqui eu já coloquei do meu container, só que agora eu tenho que colocar uma margem, que funciona basicamente como se fosse uma margem de sangria, para o pessoal que trabalha muito com impressos, né? Você tem aquela margem de corte, né? E no site também a gente vai ter essa margem também, tá? Então eu vou pegar aqui, eu vou apagar isso aqui, vou colocar aqui um quadradinho novamente, e eu coloco geralmente 1440. Se você quiser colocar 1366, também é válido, tá? Mas eu coloco 1440 porque é um espaço bem adequado também. Então agora aqui que está centralizado,
eu vou colocar as minhas réguas aqui e pronto. Esse aqui é o layout que eu trabalho. Então eu gosto de trabalhar assim com a tela de 1920 e colocar essas riscas aqui. Por quê? Quando eu for colocar aqui algum texto, né, que nem a gente colocou lá, eu vou simular aqui um texto, um wireframe bem de baixa fidelidade, né, que nem a gente fez. A gente simulou aqui alguns textos. Aí eu tenho aqui o meu botão, vamos colocar aqui um pouco mais para cá. E aqui eu vou colocar uma imagem de destaque, tá? Então, beleza, eu vou colocar aqui, aí eu posso colocar aqui no meio, eu posso aqui centralizar aqui também. E quando eu for trabalhar com fundo, tá? Por exemplo, vamos descer aqui, ó, vamos supor que essa daqui seja a minha imagem, eu vou colocar ela bem clarinha. Então, eu vou centralizar aqui só para ficar de fácil entendimento. Então, tudo que está aqui dentro, ó, desse container é de alta importância. E essa minha imagem de background, por exemplo, imagina que seja uma imagem, tenha várias coisas aqui no fundo. Quando eu for passar para cá, ó, a partir desse momento que tem essa divisão aqui, ó, eu tenho que tomar muito cuidado para não colocar informações importantes, né? Geralmente, por exemplo, se você for colocar um background, geralmente não vai ter informações tão importantes, mas um rosto, por exemplo, ele nunca vai ficar aqui nessa parte, né? Ele tem que ficar mais para cá. Se você não tiver imagem de destaque, aqui o seu próprio fundo vai ser a sua imagem de destaque. Então você vai vindo gradativamente, você pode fazer o que? Você vai fazendo aqui um degradezinho até chegar na cor sólida, que é o fundo, tá? Então você vai colocar aqui uma imagem, você vai colocar aqui gradualmente, o fundo ele vai se apagando, justamente para não ter aquela quebra seca, né? E a partir daqui, ó, desse ponto aqui, aí jamais você vai colocar qualquer tipo de detalhe, tá? Porque se você tiver, por exemplo, um monitor que tenha mais de 1920 pixels, aqui a sua imagem ela vai ficar assim, ó, com esse corte seco, tá? E é muito importante que ele finalize ali na cor sólida do fundo, tá? Então essa é a grade que eu utilizo. Então tanto que aqui, por exemplo, ó, você já pode começar a fazer o seu layout. Então eu vou colocar aqui o cabeçalho, geralmente cabeçalho aqui, ó, de 100. E aqui você tem aqui o seu conteúdo, né? Deixa eu colocar aqui, ó, a nossa hero com a nossa imagem de destaque. Deixa eu dar um Ctrl G aqui, um espaço 120. E aqui para baixo você já pode começar a criar o restante do seu layout, né? Então aqui basicamente você já tem uma grid que vai te ajudar bastante aí no seu dia a dia, tá? Então assim, para o pessoal que tem muita dúvida assim, qual tela usar, quais as medidas utilizar, não tem, na minha opinião, uma regra extremamente exata, tá? Mas eu aconselho você fazer o seu container com 1216, tá? Aí a sua borda aqui, o seu tamanho de tela, você pode utilizar 1440, que é um valor muito bom. E aqui na tela você pode desenvolver com 1920, tá? Telas maiores do que isso vão se adaptar também tranquilamente, tá bom? Então eu espero que tenha te ajudado esse vídeo, tá? A tirar a sua dúvida. Comece a desenvolver alguns layouts ou pelo menos alguns wireframes também para você testar com essa medida aqui. E se esse vídeo te ajudou, eu vou pedir para você curtir, se inscreve no canal, e se você tiver qualquer dúvida de desenvolvimento de sites e design, pode solicitar aqui nos comentários, que eu sempre respondo a todo mundo. E eu vou procurar aí sempre colocar mais vídeos no canal, dependendo das dúvidas que você tiver, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.